Oi, gente. Tô tentando gravar pra vocês já tem um tempinho, mas olha a zoada. Tem gente trabalhando aqui na rua. Mãe, mãe, cinco mata, mãe. Cinco mata, mãe. E fica assim, tá bom? Depois só vim com um garfinho, do jeito que a pessoa preferir, tá? E faz o processo aqui, ó, de fazer o detalhezinho e colocar lá na forminha. E ele fica assim bonitinho, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui com todos, pra me poder preencher ali a minha forma e colocar pra assar e já ter um lanche aqui pra tarde, tá bom? Então bora lá, né? Que eu já fiz todos, né? Saem uns grandes, uns pequenos, mas como é pra casa, não tem problema. Agora eu só vou fazer o detalhe aqui, né, neles, para poder levar pro forno pra assar. Ó, esse aqui saiu bem pequenininho, mas ficou bem bonitinho, né? Pra poder já ter o lanchinho. Olha, esse aqui também bem pequenininho. Pra ter o lanchinho pra tarde, que eu já fico despreocupada. Então aqui eu vou só amassar todos, deixar eles com acabamento e vou levar pro forno. Que 25 minutos, 30 minutinhos é o suficiente para eles ficarem já todos bonzinhos, tá? É aquilo, ele não vai ficar douradinho aqui, ele vai ficar douradinho embaixo, tá? Ele vai dar uma leve douradinha embaixo. Então agora eu vou levar aqui pro forno e assim que estiver pronto eu volto. Então, gente, enquanto tá assando ali, né, o biscoitinho, eu vou conversar com vocês rapidinho em relação a esse rapazinho e a mim também, né? Então, o Enzo, ele foi pra segunda-feira, ele foi pra aula na terça-feira, né, foi quando começou as aulas dele. Na segunda foi uma reunião, então começou na terça, né? Quando foi na quarta-feira, a professora me ligou falando que o Enzo ele não estava bem, estava meio quentinho, então eu fui buscar ele na escola, tá bom? Nisso que eu fui buscar ele na escola, quando ele chegou em casa já estava com febre. Deu febre, deu diarreia, deu vômito, então ele ficou em casa se recuperando, né? Quando foi na quinta-feira, na quarta eu fui buscar ele na escola, quando foi quinta-feira eu fui pra rua vender, né, que tá até aí um vídeo, meu primeiro dia vendendo, que eu não consegui gravar porque eu fui sozinha, né, tava com as mãos ocupadas e tudo. Então, o Enzo ficou doente na quarta, eu fui pra rua na quinta. Quando foi sexta, eu tive que levar esse rapazinho no médico, porque ele não tava bem, né? Então, eu tinha que levar ele no médico para ver um remédio adequado e tudo certinho. Então, eu levei ele na sexta-feira no médico. Quando foi sábado, o meu marido ficou doente, né? Deu febre, deu também o piriri na barriguinha, deu tudo isso também, gente. Aí acabou que eu também não consegui ir pra rua. E em falar em ir pra rua, quinta-feira quando eu fui, eu peguei muito sol, muito sol. E vocês viram, né, que eu fui despreparada completamente. Fui sem chapéu, fui com aquela camiseta de bermuda. Então, eu tenho um problema que se eu pegar muito sol, muita quintura, eu fico com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo, a ponto de eu não aguentar. Então, como quinta-feira eu saí, quando foi a parte da tarde, né, entrando pra noite, eu não conseguia nem abrir os olhos de tanta dor que eu tava sentindo, muita dor. Aí eu tomei um banho, tomei um remédio e fui descansar, mas não adiantou. Até ontem, que foi domingo, eu tava com muita dor de cabeça ainda. Tava só na base dos remédios, né? Por conta, acho que de tudo isso, né? Da preocupação, de ter pegado sol, tudo mais. Então, eu não vou pra rua agora, esses últimos dias. Não tô indo pra rua pra evitar, né? Porque uma dor de cabeça não é nada fácil. Então, hoje é segunda-feira, o Enzo, ele pegou um atestado lá no hospital onde a gente foi até amanhã. Ele não foi hoje para a escola porque ele ainda tá ruim da barriga, né? Vira e mexe ele quer estar indo no banheiro, e lá na escolinha é a professora e uma pessoa que fica ajudando ela em sala, né? Só que são muitas crianças, gente. Eu acredito aí que são mais
8, 10 crianças por sala, entendeu? Para 2 pessoas, né, é meio complicado. Aqui, só esse rapazinho aqui. Estando eu e a Clara, já fica, né, meio difícil, porque uma criança já vale por 1.000, né? Vamos combinar aí. E para levar uma criança doente para a escola também não é justo, nem para a criança, né, e nem para o professor. Então, ele vai ficar em casa hoje, né? Eu vou ver como é que vai ficar aí a barriguinha dele. E amanhã, em nome de Jesus, se der tudo certo, ele vai estar indo para a escola. Ele, né, ele ainda não se adaptou na escola porque ele foi um dia. Ele só foi na terça-feira e a metade do dia da quarta-feira. Então, ele não se adaptou ainda. Eu digo para ele que ele vai para a escola, ele começa a chorar, que ele não quer ir para a escola. Aí eu explico para ele que ele vai brincar, que é para ele aprender, né? Tem todo esse processo, mas aí ainda está naquela barreira que ele não quer ir para a escola. Mas, com o tempo, ele vai se adaptando, ele vai se acostumando, vai pegar uma amizade, né, com um coleguinha ou outro. Mas é isso, tá? Então, é por isso que eu não tô indo pra rua vender nada, para evitar pegar o máximo de sol possível. Porque quando eu vou para casa da minha irmã na praia, né, ela tem uma casa em Mosqueiro, então quando eu vou para lá, geralmente eu fico na sombra, né? Eu vou assim mais para tomar banho, mais pela partezinha da tardezinha, quando a gente vai para passar alguns dias, assim para pegar aquele sol de 11, meio-dia, eu não fico. 3 horas da tarde eu não fico por conta dessas dores que eu tenho de cabeça, né? Eu acredito que eu tenho que ir atrás de algum médico, de alguma coisa, para me saber o que pode ser. Alguns anos atrás, eu senti as mesmas dores, só que depois foi cessando, né? Eu fui vendo que era o sol, a quintura, muito barulho. Então, eu fui meio que me afastando de algumas coisas, evitando certas coisas e fui melhorando. Só que agora, conforme a necessidade, né, pediu que eu fosse para a rua novamente para vender as minhas coisas e tudo, só que aconteceu esse imprevisto, né? E uma pessoa com dor de cabeça, adoentada, fica complicado estar na rua sorrindo para alguém. Então, para mim evitar alguma coisa assim na rua, alguma chamada, né? Porque a gente sabe que quem sai para vender na rua encontra de tudo. Tem cliente super bacana, mas tem cliente que ele te chama mesmo. Questiona o motivo de você não estar sorrindo, alguma coisa do sentido. Então, por isso eu resolvi ficar em casa mesmo. Eu ainda estou me recuperando dessa dor de cabeça, né? Já tomei remédio, inclusive hoje, agora cedinho de manhã, para, né, para não ter riscos de voltar. Mas é isso, tá bom? É porque como eu fiz uma primeira venda, né, e não voltei com a segunda, então pode ser que tenha algum tipo aí de comentário, alguma coisa, então eu já estou respondendo para vocês, tá bom? Então agora eu vou esperar que o biscoitinho fique pronto para me mostrar como é que ficou. Então, menina, já ficou pronto aqui, já tem um bom tempo, né? Tá até friozinho. Eu coloquei aqui nessa vasilhinha, que eu acho que é até da minha mãe essa vasilha, mas eu tô usando aqui. E ficou assim, né? Os biscoitinhos. Olha, ele fica levemente dourado por baixo. Ficou bem gostosinho. A única coisa que, né, eu deveria ter acrescentado aqui era um pouco de açúcar. Porque o outro amanteigado que eu fiz levava goiabada, né? Então, a goiabada por si, ela deixava o biscoito mais docinho. E nesse amanteigado aqui, esse chocolate já é meio amargo, né? E esse aqui é neutro. Então, ele ficou assim bem sem açúcar mesmo, sabe? Ficou um sabor bem do amarguinho do chocolate. E esse neutro aqui ficou gostoso. Mas para quem gosta de biscoitinho doce, o ideal é coloque, tá bom? Para mim fazer essa receitinha aqui, eu usei uma xícara de trigo, né? Usei 2 colheres de margarina, mas aí fica muito a gosto, né? Vai colocando, vai sentindo a massa até que dê o ponto a margarina, tá? E o açúcar, eu acredito que meia xícara de açúcar seja o necessário para não ficar muito doce. Ou se você é aí uma formiguinha, né, que gosta de coisa bem doce, pode ser uma xícara também, tá? Mas aí dá para ir provando, né? Vai provando, vê aí como fica. O meu, ele ficou completamente neutro, ele não tem açúcar, tá? Então, aqui ficou bem amarguinho. E aqui, né, ficou o gosto normalzinho mesmo do biscoito. E é isso, tá bom? Agora eu vou tomar aqui um cafezinho com esse biscoitinho.
Vou ler um pouquinho, né? Aqui para poder fortalecer um pouquinho mais. E é isso, gente. Ai, gente, não tá fácil, viu? Não tá fácil esses últimos dias por aqui, porque quando o problema de saúde é com a gente que é adulto, né? A gente consegue falar, se expressar, então fica tudo certo, né? Dá pra gente ir levando. Mas quando o assunto é com a criança, como é que faz, né? Como é que fica o coração? Falei pra vocês hoje mais cedo que o Enzo ele não tava bem, né? Tava com toda aquela situação aí, né? Na barriguinha, dando febre e tudo. Tava tudo se normalizando. E agora, e agora o Enzo ele tá vomitando. Tá vomitando, gente. Começou ainda agora, né? Então, como começou ainda agora, né? Já dei uma controlada, tudo. De manhã cedo, né, ele fez uma menção que ele queria vomitar. Só que não foi pra frente, né? Então eu imaginei, poxa, o Enzo, ele tá querendo rejeitar aí o café da manhã. Tá, passou, ele brincou, aí tomou banho, fez todo o processo dele de manhã, né? Que escovar o dente, aquela coisa toda. Depois chegou o horário do almoço. Então a gente sentou na mesa, nós almoçamos, eu e ele. Depois do almoço eu escovei o dentinho dele, né? Como de costume. E ele foi deitar na caminha dele, que eu mandei ele deitar pra descansar, né, filho? Aí ele descansou bem, dormiu bem. De 1 hora até umas 3 horas, de 1 hora até umas 2h30, ele dormiu super bem. Gente, ainda tem gente trabalhando aqui na rua, por isso a zoada, tá? Então, relevem aí, por favor. Então, o Enzo acordou umas 2h30, 2h45. O Enzo já brincou, já lanchou, tudo certinho. A Clara tá chegando aqui. Foi lá na minha mãe pegar a panela de pressão porque a minha deu problema, então a sorte de morar perto de família é isso, né? Que um vai ajudando o outro conforme vai acontecendo as situações. Parece que quando vem a bola de neve, vem de uma vez, né? Acontece tudo de uma vez aí para ver até onde vai a fé, a paciência, tudo junto e misturado. Mas enfim, né? A gente vai vencendo. Então o Enzo ele acordou, já brincou, tudo. E de repente a Clara me chama. Eu tava lá pro quarto, né? Porque ele tava brincando aqui pra sala. E de repente a Clara me chama. E quando ela foi com ele pra cozinha, ele já tava vomitando, né? E pra ele, que tava, né, esses últimos dias aí, com diarreia, com febre, não tava se alimentando bem, porque perde o apetite. Viu o vômito agora, fica fraquinho, né? Então, se decorrer daqui para mais tarde acontecer novamente do Enzo vomitar, aí eu vou ter que ir novamente com ele para urgência, porque eu não tenho como ficar com essa criança em casa dessa forma, porque ele tá fraquinho, né? Querendo ou não, ele tá fraquinho, ele tá tomando os remédios direitinho, todos os remédios que a médica passou na sexta-feira, quando eu levei ele tá tomando tudo certinho, tudo direitinho. Hoje acaba o remedinho dele. E agora vem esse vômito. Nossa, eu tô de uma situação que eu não sei nem o que eu faço, sabe? É um momento em que a gente não sabe nem o que pensa, né? É só se apegar ao Senhor mesmo, porque só Ele nessas situações pra fazer com que a gente fique controlado, né? Não caia em desespero, porque tem hora que, sinceramente, a vontade que tem é de, sei lá. Aí tá aqui agora quietinho, né, filho? Assistindo o desenho. E bora ver, né? Torcer pra que não venha mais vômito nenhum, pra que ele se recupere, né? Saber o que essa criança tem, porque, meu Deus, tá complicado aqui, mas é assim mesmo, né?